Já estamos ao vivo no YouTube. Opa, boa tarde. Muito boa tarde, gente. Tudo bem? Estava vendo um filtro aqui, mas. Boa tarde, tudo bem? Mati, William. Olá. Olá, Eu pedi aí. Leuda. Estou esperando aqui a solicitação. Tudo bem? Muito boa tarde, gente. Chegou a do William. Bom. Entrar ao vivo com o William. Já aceitei a do William, da Tati ainda aqui não apareceu. Pronto, chegou. Vamos lá. Aceitar. Eu cheguei. Já. Deixa eu arrastar aqui um pouquinho. Para enquadrar, porque agora eu fico meio de lado aqui, ó. Entre uma câmera e outra. Aê! Tati! E aí, pessoal? Oi, gente, tudo boa bem? Tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. É um prazer imenso estar aqui, nós três reunidos. Vamos dar as boas-vindas às pessoas que estão chegando. A primeira live, né, de nós três aqui. É oficial, né, inicial, para dar o pontapé, né, com muita alegria no nosso congresso, na segunda edição do Genômica Brasil. A gente vai conversar com vocês sobre medicina de precisão, nutrição de precisão, um pouco sobre o congresso, não é isso? Exato. É isso aí. Vamos chamar esse pessoal aí, quem está vindo aqui com a gente pela primeira vez, para entender, né, o porquê desse movimento todo nosso e o quanto quem ainda não está, né, praticando a medicina e a nutrição de precisão tá ficando para trás, hein? Sim, isso mesmo. A gente fez nossa primeira edição, né? Para quem participou né? Eu ia falar no ano passado, né? Mas foi nesse ano, A gente fez a nossa primeira edição, né? Esse ano foi um sucesso, né? A gente ficou muito feliz com o resultado. E isso nos animou bastante, né, para fazer a segunda edição, que será em março, dia 12 e 13 de março do ano que vem, de 2022. Mas a gente já está começando, né, a divulgar o congresso, a conversar com vocês, né, sobre os temas que a gente vai ter, sobre as novidades. A gente sempre tenta trazer, né, para o congresso, né, as pessoas que têm destaque, né, dentro dessa área, tanto de forma acadêmica quanto conduzindo os atendimentos na prática clínica. Estou vendo a Flávia Guidali aqui, uma querida, sempre com a gente prestigiando no primeiro congresso, nos nossos cursos pessoais, né? Na pós. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos começar, vamos contar para eles? E site, já posso contar aqui que site funcionando com sucesso. Oba! Então, agora quem tiver, né, às vezes não quer ficar com o celular, tiver com o computador ligado, pode entrar lá na programação, clicar lá no dia da live, né, que está lá marcado, é hoje, e ela já está transmitindo diretamente de dentro do site, que é a nossa grande novidade, né? Sim. Que é o que a gente está colocando aqui agora dentro do site, a possibilidade de todo mundo que cadastrar assistir aos nossos conteúdos. Então, isso fica bem interessante. Os sorteios vão acontecer por aqui. Então, chamar o pessoal, porque tem muita surpresa aqui. Tem biblioteca, né, tem muito artigo lá que a gente selecionou para vocês, muito material bacana para iniciar esse atendimento e se aprofundar para quem já está também ali na área, com tudo que há de mais, né, atualizado aí também que a gente conseguiu na literatura. Eu estou tontinho olhando para um lado para o outro aqui, ó. Eu consegui alinhar aqui. Eu tô quietinha aqui. Eu tenho que achar uma posição que eu fique quieto olhando para um lugar só, mas tudo bem. Pessoal, então é o seguinte, a gente tem um site, né, que é o site oficial do Congresso, né? A gente pode colocar aqui, você consegue, Tati, eu escrever aqui nos comentários? gembrasil, né, .com. A gente vai colocar aqui... .com.br.
Então, Cadastrem-se. Tem um cadastro lá que é importante vocês fazerem, porque essas coisas que a gente falou só vão ficar disponíveis para quem está cadastrado. Isso. Então, vamos lá. A Tati vai escrever aqui. A gente precisa que vocês entrem, façam o cadastro de vocês. Vocês vão ter acesso a uma área, né? Mesmo sem ter feito a inscrição, tá, pessoal? Gratuita, aonde a gente está alimentando de conteúdos, de artigos científicos atualizados, né? Sobre os assuntos de genômica, os assuntos que serão abordados. Então, tudo que existe de mais atual a gente vai colocar lá. E essa parte depois para os inscritos, né? Será efetivamente, né, um outro acesso à área do congresso, mas esse acesso é interessante até lá, né? Até março a gente vai alimentar bastante com material científico, certo? Perfeito. Meu som está dando interferência ainda ou melhorou? Melhorou. É como se tivesse eco. Quieto. Como se tivesse um eco. A minha voz também está tendo retorno. De todo mundo. Deixa eu ver aqui. E maravilha. Agora? Ainda. Melhorou? Ainda está? Sim. Como a gente está fazendo transmissão simultânea, não sei se eu estou me ouvindo ou te ouvindo também do celular, do computador da NET. Será? Pode ser do computador. Coloca 2 fones na NET, que talvez facilite. Eu vou dar uma baixadinha aqui para ver se melhora. Ver se melhorou, porque eu acho que eu não tenho outro por aqui. Tudo bem. Está baixando, melhora um pouco. Sim. Melhorou. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui também. Tá, acho que agora... O meu é sempre proximidade. Na hora que eu começo a falar, aí eu me empolgo, aí já estou mexendo aqui, aí eu já não sei ficar quieto na cadeira. Bom, mas eu acho que nós gostaríamos de dar boas-vindas, né, para o pessoal. A gente já teve algumas inscrições, então isso é um motivo de muita alegria para a gente, de verdade, porque é sinal de que o pessoal está realmente interessado, de que nós temos uma validação, né, desse projeto. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz. E o mais importante, assim, que eu acho muito bacana, o pessoal está se inscrevendo com uma grande antecedência, né? A gente está podendo fazer nessa fase, né, dar os descontos bacana para o pessoal que já estava inscrito no primeiro, pessoal que, né, são nossos alunos. Então, se você aí, né, foi meu aluno da Tati, dos nossos projetos aí, da NET, né, e teve na primeira edição, então corre lá no teu e-mail, olha as oportunidades, porque está bem legal. E a segunda edição, como a NET falou de grandes nomes, bota grandes nomes nisso, né? Nós temos grandes nomes da primeira edição, né, que trouxeram muito conteúdo bacana e vão trazer alguns conteúdos diferentes dessa vez. Nós temos novidades, né, como o queridíssimo Gabriel de Carvalho, que é um cara que eu admiro tanto, tocou participar com a gente. A Jaqueline Góes, que é um ícone, né, uma brasileira premiada e que teve aí à frente do genoma do coronavírus em tempo recorde, falar para a gente sobre essa técnica do sequenciamento genômico. Eu sempre falo, né, quem é meu aluno, pessoal que trabalha comigo, eu sempre insisto em capacitar muito o profissional para entender o mínimo, né, do que está por trás das técnicas sobre genômica, porque isso é importante para você fazer um consultório. Então, a Jaqueline é uma pessoa fantástica e vai valer muito a pena. Ela vai estar com a gente logo na abertura, no primeiro dia. Então, a gente está muito feliz com o aceite deles e de todos os outros grandes nomes da gastroenterologia. Nossa, deu um trava-língua aqui. E tem muita novidade bacana. Confere lá no site. Vou ficar batendo essa tecla toda hora.
Então vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho, né? Eu acho que assim, o Instagram do Genômica, né? Que eu estou falando aqui pelo Instagram, e acho que quem segue o William, Tati, né? A maioria das pessoas já sabem, né? Sobre as coisas que a gente pesquisa, que a gente atua, o que são, né, genômica, mas assim, a gente viu quanto foi crescente aqui no site do Genômica, o quanto tem gente nova, né? Uhum. Então, assim, a gente começar a falar um pouco para essas pessoas novas, né? Tem algumas pessoas aqui que talvez seja o primeiro contato, né, com isso. Então, assim, a Tati e o William, a gente se dispõe, né? A gente se reúne para levantar a bandeira, né, da nutrição, né, da medicina de precisão. Então, para que isso aconteça, né, essas análises das ciências ômicas, né, a gente tem algumas ferramentas, a gente tem alguns recursos na prática clínica, né, para avaliar o indivíduo no máximo da sua individualidade, né, do seu metabolismo, da sua bioquímica. E aí é isso que a gente propõe nesse congresso, né? Trazer para vocês tudo que existe, né? De ciência, de profissionais, de tecnologia, de laboratórios que existem hoje para que a gente trabalhe com essas ciências ômicas, né? Sejam análises genéticas, análise de metabolômica. Então, a gente procurou diversificar os profissionais, né? Um pouco com microbiota, um pouco de metabolômica, um pouco de análises genéticas, trazer a experiência, como o William falou, da Jaqueline, né? Quando a gente começou a pandemia o ano passado, que ninguém sabia o que era, que vírus que era, ela recebeu um destaque, né, no mundo inteiro, porque foi a primeira pessoa, foi uma brasileira que conseguiu, né, fazer determinar o DNA do vírus para que os pesquisadores entendessem do que se tratava ou com que eles estavam, né, o que estava acontecendo com a gente. E foi essa, né, doutora Jaqueline, essa pesquisadora brasileira, que tão gentilmente aceitou estar com a gente no congresso para passar, né, a sua experiência. Então, a gente está muito honrada, né, com isso. Serão 2 dias, né, intensos, né, de muitas palestras. 3, né? Agora tem a novidade, né? Então, vai ter a tarde de sexta, vai ter a tarde de sexta, né? Que é o pré-congresso ali. Dia 11 de março. Dia 11 de março, à tarde, é a nossa abertura. Nós faremos uma abertura, eu, a Tati, o William e a Jaqueline, na sexta-feira à tarde. Então, assim, né, adiantando, dando um spoiler, eu vou falar para vocês sobre genômica e câncer. E você, Tati, qual vai ser a sua abertura? Eu vou falar sobre tricologia, que é uma ciência, querendo ou não, mais nova ali para a nossa atuação, né? Então, tem muita novidade chegando, muito. E você, William, vai falar sobre o quê? E com muita correlação, né, Tati? Porque muita coisa da tricologia, a gente usa muita coisa de hormônio, informação, vai ser bem legal. Eu vou falar sobre fitogenômica, né? Então, vou aprofundar um pouco mais nos caminhos da pós-exame, né? O que está fazendo, né? O que está acontecendo com o seu corpo quando você ingere alguns fitoterápicos, em termos genômicos. Como é que os fitoterápicos atuam no seu organismo. Que é a nutrigenômica, né, William? Que é a nutrigenômica específica com fitoterápicos. E hoje, como está crescente, né? Eu sempre falo para os meus alunos. Outro dia, vira e mexe, eu digito Nutrigenomics no PubMed, só para ver aquelas barrinhas, sabe? Eu adoro ver as barrinhas de publicações. E aí a gente vai vendo, né? Nos últimos 2, 3 anos, as barrinhas, né, fizeram assim. Então, é realmente um assunto, né, de maior número de publicações, crescente. Então, hoje é possível que a gente consiga exatamente saber como um fitoterápico age, né, modificando a expressão dos nossos genes. Será que é possível a gente prevenir, pensar em prevenção de câncer, né? O que tem dentro da genômica nutricional?
eu vou trazer para vocês, a Tati com a tricologia, né? A Jaqueline com a experiência dela. A gente reuniu também nomes, né, dentro da genômica esportiva, né, que vai ser a Priscila, né, William? Sim, Priscila vai estar conosco novamente. A gente vai falar também de envelhecimento celular, de telômeros, né, com a outra Priscila, com a Priscila Guzella e com a Priscila Machado. A gente tem a nutrição estética, que não tem jeito de não ter aqui, né, essa grande palestrante também, que é a Luísa, que é uma querida, que vai estar com a gente novamente. E vamos tocando aí, tem mais assunto. Sim. E é importante, né? Assim, é engraçado você falar... A gente é muito nerd, né, Anete? Porque eu me sinto muita vontade com as meninas por causa disso. Eu estava vendo essas coisas de genômica. A genômica não só está crescendo, mas eu fiz uma comparação. Quando você joga, às vezes, temas como obesidade, câncer, diabetes, genômica tem crescido mais. E muitos, né, dos artigos que a gente lê sobre esses outros temas, eles acabam secundariamente trazendo a genômica dentro. Tenho levantado essa bandeira também. Até quando a gente, bem recente, a gente lia artigo até 3 anos atrás, né, por exemplo, sobre doença inflamatória intestinal, não trazia nada de genética, ou como você falou, obesidade, não trazia nada de genética, um guideline, por exemplo, não trazia nada de genética. Então, agora, mesmo que o artigo científico seja de outro assunto, ele sempre traz um parágrafo, né, dizendo da influência genética. A gente tem aí o guideline escrito, né, com a participação de uma palestrante nossa, né, de esteatose hepática não alcoólica, a professora Cláudia Oliveira, né, chefe do ambulatório de esteatose hepática da USP, né, do Hospital das Clínicas, vai estar palestrando. Então, lá elas conseguiram colocar a coorte, né, os dados brasileiros em um artigo com 7 coortes, comparando a genética e a esteatose hepática com Estados Unidos, França, enfim, outros países, o que foi sensacional. Então, assim, explicar o desenvolvimento da esteatose hepática, né, não alcoólica, pela genética, né, pela predisposição genética, a gente vai ter, né, uma professora que, como eu falei, né, participou da escrita do último guideline publicado, para que explique para a gente, né? Porque a perspectiva de desenvolvimento de esteatose hepática até, né, os próximos anos é absurdo, né? E isso está sendo um dos maiores motivos para cursar, né? Para indicação de transplante de fígado, né? Então, a gente tem que aprender sobre isso, como prevenir, né? Como tratar os pacientes que têm essa predisposição genética. Então, a gente também está trazendo uma preocupação muito grande, que são as doenças cerebrais, né? Neurodegenerativas. Então, assim, a gente tem tido uma procura muito grande e vai ser uma das questões, né, aí de resultado da pandemia, né? Ansiedade, depressão, Alzheimer, né? Então, para quem tinha predisposição genética, né, vamos ver aí, mas a pandemia pode ter sido, né, mais um gatilho. Então, né, também, o que a gente tem para fazer para esses pacientes? Exato, algo que é muito importante, que eu sempre falo, mais do que conhecer, é você saber utilizar a ferramenta no paciente. Exato. Porque às vezes conhecer pode frustrar esse paciente. E nós também, enquanto profissionais, né? Então, quando você conhece e tem estratégias, aí é um outro cenário. Aí você consegue realmente aplicar, né? E tem uma coisa... Desculpa, pode falar. Não, por isso que a gente se preocupa muito em trazer pessoas da área acadêmica que estão fazendo pesquisa, ensaios clínicos, envolvidos com pesquisa mesmo, né? E às vezes até pesquisas multicêntricas, com parcerias de fora,
mas também aquele profissional que está diretamente com o paciente. Aquele profissional que atende o paciente, que sabe das dores do paciente, que sabe quais são as possibilidades de investimento, por exemplo, nessas ferramentas ômicas. Então, isso é muito importante. Era isso que eu queria muito enfatizar. O todo profissional, você já faz, sem saber o que está fazendo, você pratica genômica com o seu paciente. Todas as suas práticas estão influenciando nos genes dele, você querendo ou não saber sobre o assunto. E isso que a Tati falou é fantástico, porque quando a gente aproxima quem, de fato, faz essa área mais árida da pesquisa e se dedica mais a isso para próximo, né, do pessoal que está na clínica, ele começa a entender como ele está fazendo. E ele melhora absurdamente o atendimento dele. Porque ele ganha consciência do que ele de fato está fazendo. Ele ganha consciência do que de fato está acontecendo como efeito colateral. Ele sabe que aquilo pode ter, né, diferentes alvos gênicos. Então ele começa a ficar mais dono e a gente mitiga, né, essa frustração que a Tati falou, tanto do paciente, né, que para ele a gente já sabe que ele fica super feliz e a adesão é muito maior quando ele conhece a sua natureza genética, mas para o profissional também. Né? Então a gente fica bem menos frustrado, né, porque a gente sabe exatamente explicar o que está acontecendo, o que pode acontecer quando a gente está a par ali, né, desse conhecimento genômico através de todas as nossas práticas nutricionais, de fisioterapia, de educação física, da odontologia, da farmácia, né, e a gente vai ter farmacogenômica também, né? Muito bom, muito bom. Eu acho que é a integração dos conhecimentos, né? Porque o profissional hoje, ele não caminha sozinho. Não tem como. Eu refleti sobre isso com as pipeliners. Então, algo que é bem importante, por exemplo, o paciente ele chega na consulta, como a Nete comentou, hoje os pacientes muitas vezes descompensados em relação aos sintomas de ansiedade, de depressão, né? De compulsão. E aí, muitas vezes, vai ser mais importante esse paciente responder ao medicamento, ao antidepressivo, ao antipsicótico, ao ansiolítico. E aí, depois ele chega para fazer adesão à dieta. Porque senão eu posso elaborar o plano alimentar mais bonito, mais aplicável do meu ponto de vista, que ele não vai conseguir fazer adesão. E aí eu preciso do médico para fazer essa prescrição, e a gente caminha juntos, e a gente vai adequando os nutrientes. E é ao passo que a medicação vai fazendo efeito, ele vai fazendo adesão ao plano alimentar. Então, aí ele começa a ter mais motivação para treinar. E aí ele viu que uma vez que o medicamento deu certo, o plano alimentar vai dar certo com a informação genômica e a prescrição do treino também, com a informação genômica. Então, ele consegue observar realmente uma combinação de várias áreas que podem influenciar na qualidade de vida, que pode influenciar na produtividade dele, na motivação, né? E na melhora como um todo. Né? Que vocês colocaram no início é bem importante, porque o profissional que não busca se atualizar, o profissional que não quer saber de genética, ele já está desatualizado, realmente. Não tem como. Ele já faz sem saber. Então, se ele está fazendo sem saber o que está fazendo, ele não só está desatualizado, mas como ele está, né, vamos dizer assim, pecando mortalmente contra o juramento dele. Pessoal que está participando da live, se quiserem colocar alguma pergunta para a gente, tá bom? Pode colocar, pode ficar à vontade, tá? Tá aberto para vocês, né, interagirem com a gente. Eu acho super bacana, né? Você sabe que eu tenho algumas alunas, né? Eu dei uma aula, hoje é domingo, quinta-feira. Eu dei uma aula quinta-feira que uma aluna minha falou assim para mim, professora, mas eu ainda custo acreditar
que é possível fazer essas análises. A gente via isso em filme, a gente via isso. Então, assim, a gente tem que disseminar, né? A gente tem que é possível, que já está dentro do consultório, que é viável, que a gente já tem uma ciência por trás muito robusta, que a gente tem que aprender. Já tem diversas universidades que estão colocando já na grade, né, como disciplina de graduação. Então, a gente tem aí, e a perspectiva para os próximos 10 anos, e, sinceramente, sabe o que eu tenho falado muito também? A gente tem batido na tecla, né, de aprender sobre genética para aplicar nos pacientes. Mas eu tenho visto a coisa bem maior, né, até mesmo da quantidade de emprego que será gerado, que permeia, né, a genética. Então, eu, pelo menos, tenho ciência de mais 2 laboratórios que estão entrando aí no mercado e os laboratórios genéticos precisando de nutricionistas para fazer, né? Eu estou falando no caso de nutricionista, para fazer interpretação, para trabalhar como parceira, para poder ajudar normalmente quem trabalha lá na bancada são biomédicos, são enfim, geneticistas, farmacêuticos, biólogos. Então, assim, eles precisam, né, entender, puxando a sardinha, né, para o lado da nutrição, dessa interação, né, com a nutrição para escrever um laudo, para entender como tratar um paciente. Então, eu vislumbro até para os próximos anos, né, essa geração de emprego que não seja só efetivamente aplicar, né, no paciente, em torno, né, da genética, né, da genômica. Então, por todos esses motivos, os profissionais têm que estar, né, atualizados. Exato. Você sabe que uma vez... desculpa, Tati. Não, uma pode vez falar. Me perguntaram sobre o que eu achava da inteligência artificial na nutrição, né? Se isso seria um problema para o futuro da nutrição. Eu falei o seguinte, olha, as pessoas têm um medo tolo, né, da inteligência artificial, porque, na verdade, ela é criada a partir de um conhecimento que é alimentado por nós. E, na verdade, ela vai, né, quando chegar, eu não me atrevo mais a falar se eu vou ver ou não, porque eu falei isso da genômica e paguei a língua, eu falei que a gente não ia viver, né, e eu estou aqui já executando, mas ela vai simplesmente abraçar um novo profissional. É esse profissional que lida com diferentes conhecimentos, que entende mais como cruzar dados, algoritmos, e ela só vai favorecer a área. Né? Não tem como ela tirar o emprego de ninguém. Ela não vai substituir o nutricionista. Ela vai abraçar o nutricionista de uma outra forma, né? E obviamente, nada vai dispensar o fator humano, né? Que a Tati falou tão importante ali. E algo que é importante também a gente lembrar, que no dia 4 de maio desse ano, o nosso Conselho Federal de Nutricionista reconheceu a nutrição de precisão como uma das especialidades. Uma das 34 novas especialidades. Ou seja, se o Conselho, que é o nosso órgão que fiscaliza, que regulamenta, né, todos os nutricionistas do Brasil, já fez esse reconhecimento, já fez realmente, sabe, já deu essa notoriedade. Os profissionais que não estão buscando conhecimento, eles vão realmente ficar para trás. Eu fiz uma reflexão também a respeito dos pacientes que compram exames. Quantos pacientes chegam para mim, para você, diziam, até que encontrar, eu pesquisei tanto profissional, e eles não sabem de genética. Pessoas que têm muito conhecimento clínico, mas que não sabem interpretar exame de nutrigenética. Então, nós precisamos desses profissionais que queiram realmente, que queiram independência dos laboratórios,
que queiram autonomia, que vislumbrem a genômica dentro das perspectivas de plano alimentar personalizado, de treino personalizado, de medicação personalizada, de uso de inteligência artificial, porque a gente está vindo agora com vários exames com score de risco poligênico, algoritmo. E por mais que um computador faça a equação, monte ali a pontuação, a ideia foi de um ser humano. O ser humano pesquisou os artigos, ele alimenta, né? Ele não consegue, muitas vezes, gerar bancos e bancos e bancos de dados como um computador e armazenar. Mas ele dá os primeiros passos, ele dá, sabe, os primeiros direcionamentos. Então, é exatamente isso. Eu acho que é um mundo de oportunidades, é um oceano azul ainda, mas que nós não estamos sabendo aproveitar da melhor maneira. Mas tá mudando, né? A gente vê isso pelo esse movimento, né, que a gente fez tão inocentemente, né, no ano passado, a gente tão na ânsia, né, de mostrar para as pessoas aquilo que estava acontecendo nas nossas práticas clínicas, nas nossas vidas e na nossa experiência como docentes, que somos também. Uhum. E a gente viu o quanto que as pessoas estão sedentas disso, né? E isso que você falou, Tati, é um alerta para as pessoas. O seu paciente, ele já está a par disso. E eu não estou falando isso só para, olha, você tem que saber porque ele está a par, porque eu quero que você se capacite nisso. É porque ele está correndo risco com isso. Então, ele precisa de um profissional, porque os testes que são, né, colocados, se ele não for bem interpretado, ele pode levar o paciente a conclusões erradas. É igual pegar resultado e sair buscando valor de referência na internet. Isso não vai dar certo, isso vai dar um problema, e é uma informação muito mais delicada, que envolve, às vezes, prognósticos de doença, e como não tem ninguém fechando o laudo para ele, né, explicando que tem algumas soluções, ele pode acabar se desesperando, né? Um paciente, por exemplo, que a gente falou aí, que tem uma depressão, que passou aí por uma pressão, acha alguma coisa que tem um potencial grave, ele começa a tomar atitudes na vida dele, né, em relação a isso, e sem consultar com o profissional. Ou então, quando ele consulta, ele pega a informação truncada na internet, e aí vai no profissional, o profissional não sabe falar, vai dar aquela velha desculpa, não sei, isso ainda não tem evidência científica. Evidência. Eu ainda vou dar uma aula só sobre níveis de evidência, e falar mais de grau de recomendação do que nível de evidência, para o pessoal entender um pouco mais sobre o que é ou não nível de evidência, né? E grau de recomendação dentro de cada nível, porque isso é importante para nós na clínica. Né? Não é só o maior nível de evidência, mas qual que é o grau de recomendação? Porque nunca vai ter meta-análise sobre todas as situações. Né? O paciente em nutrigenômica, a gente vê que ele vê com uma característica legal, bem, não legal, mas uma característica bem única, né, lá para o diabetes, mas ele tem um outro comportamento no painel cardiovascular, tem um outro painel metabólico associado, e isso nunca vai estar cruzado, todas essas possibilidades nunca vão estar cruzadas no mesmo paciente igual. Então, a gente tem que fazer essa interpretação, e a gente tem que ajudar as pessoas, né? Então, é mais do que uma necessidade, é uma obrigação do profissional saber dar esse tipo de informação. Eu espero que o próximo passo não seja só do conselho, mas que também dos cursos de graduação que insiram essa disciplina também para os alunos de graduação. Desculpa, empolguei. Não, eu queria só, né, falar sobre isso. Eu gosto sempre de chamar atenção para quem já viu laudos genéticos, microbiota, metabolômica, eles têm uma divisão que eu costumo chamar, né, de uma divisão didática, né? Então tem uma análise de obesidade, aí vem o score de risco. Aí tem uma análise do diabetes, vem o score de risco. Tem uma análise de ação antioxidante, tem um score de risco. Então, a inteligência artificial, ela pode chegar até aí,
né? Ela consegue construir esse score de risco com assertividade até, né? Cada vez mais essa questão está bastante evoluída para que a gente consiga confiar realmente no resultado desse score. Só que o fato é que a gente não trata o paciente com essa divisão didática que os laudos trazem. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, por mais que exista inteligência artificial, por mais que exista por trás, porque assim, quando a gente vai pensar em análises genéticas, tem laudos que trazem mais de 100 genes, tem laudos que trazem 200 genes, tem laudos de microbiota que trazem centenas de bactérias analisadas, tem laudo de metabolômica que trazem 57 metabólitos. Então, eles têm que trazer uma conclusão para a gente, né? Olha, isso realmente confere um risco ou não confere. Mas a gente não trata o paciente com essa divisão didática. E isso não existe nenhum algoritmo que possa fazer. Então, esse raciocínio e essa costura entre as várias ômicas, né? Ou até mesmo dentro, né, de um determinado exame, é a gente que tem que fazer. É esse o raciocínio, né, clínico, que a gente tenta tanto passar, né, a vocês, tá? Então, assim, a gente tem que... E é uma construção mesmo. Eu, a Tati e o William, que a gente se debruça a ler e a estudar e a ensinar isso há tantos anos, né? A gente também, né, tem que linkar. Ele tem uma predisposição à obesidade, mas espera aí, o que eu faço com essa informação? Vou guardar na manga. Por quê? Porque deixa eu ir lá olhar a predisposição à doença cardiovascular. Espera aí, mas será que isso está expresso? Então, se eu tenho um outro exame, então, deixa, né? Enfim, e a gente vai costurando, né? Eu falo, a gente vai linkando as coisas. E isso quem faz é a gente. Não, até o presente momento, não existe inteligência artificial para entender esse todo do paciente. Porque uma coisa que é importante também, né, pessoal, só para eu concluir aqui, para vocês falarem também, é que essas informações isoladas, né, isso é fato, né, a gente não deve usar. A gente tem que pegar essas informações, né, e inserir dentro do estilo de vida do paciente, das doenças que ele tem, dos remédios que ele toma, do que desenvolveu. E aí, né, é o que eu falo, isso a gente também precisa de um profissional capacitado. E como precisamos? Ninguém substitui o profissional, né? O exame, ele é um retrato da genética dele, ele está, o momento dele, aquele momento genético, por exemplo, dele, ele é o mesmo desde que ele nasceu. Quem está na sua frente é outra pessoa. Ela tem aquela genética, ela tem aqueles genes. Os exames, eles são só um instrumento para essa interação, né, que a Nete tão brilhantemente explicou. Então, nada vai substituir. Aquele momento que ele está ali, ele pode não apresentar. Por isso que ela, né, colocou essa coisa da carta da manga, achei brilhante. A gente tenta deixar algumas coisas em prioridade, porque o momento do paciente é você na frente dele. Nada vai te substituir, não tenha medo disso. Né? Não fique fingindo que não está vendo porque acha que você não vai dar conta. Não, você já dá conta, você já faz isso, você já atende muito bem seu paciente. Você só precisa agora ter novas ferramentas, né? Isso é nada mais do que uma nova ferramenta para colocar um diferencial no seu atendimento, porque é uma demanda já dos pacientes. Ontem eu recebi uma publicação de Instagram mesmo, de uma notícia da CEO da 23andMe. E foi até um pipeliner que me passou. E eu não sabia, mas a cada 5 americanos, um tem o exame genético no 23andMe, no 23andMe. E ela vai gerenciar esses dados, vai fornecer para bancos multicêntricos de pesquisa, para eles elaborarem melhorias nas drogas, nas medicações, e vai investir mais em farmacogenética,
principalmente em onco. Nossa, não tem demais. Como, né? O que tem aparecido de coisas, né, relacionadas principalmente à farmacogenética da oncologia, se você pensar que um paciente, né, às vezes não tem tempo para uma segunda linha de tratamento, escolher aquela que é mais eficiente, menos tóxica, salva a vida das pessoas. Nossa, então, hoje a oncologia, né, assim, está avançadíssima dentro da genética, né? Então, os maiores oncologistas aí estão conseguindo decidir se realmente é necessário fazer quimioterapia, se realmente é necessário encaminhar o melhor tratamento, a melhor droga, né, para poder ajudar esses pacientes. Então, assim, e realmente, então, hoje de manhã eu ainda falei sobre isso, né? A gente, né, cada vez mais, existe determinados tratamentos que resolvem os problemas da média da população. Então, existe sempre determinadas condutas, determinadas drogas, determinadas dosagens que resolvem o problema da média da população. Então, o que eu costumo dizer é que, assim, esses exames, eles ajudam muito a clarear, né, principalmente o que tem aparecido cada vez mais nos consultórios, que muito carinhosamente eu chamo de pontinhos fora da curva. Então, assim, tem chegado cada vez mais nos nossos consultórios esses pontinhos fora da curva, que são o quê? Né? Eles não respondem como a média. Né? Então, eles não têm um emagrecimento como a média, eles não abaixam o colesterol como a média, eles tomam antidepressivos e não respondem, eles tomam remédio para dormir e não respondem, eles fazem exercício físico e não formam a massa muscular como a média. Então, assim, a gente tem as respostas do que está acontecendo, né? Hoje é possível, e não são exceções. Né? Hoje, quase todos os pacientes que eu atendo, né, têm algum tipo de dificuldade que ninguém entende, que ninguém sabe de onde vem, que ninguém sabe como resolver, que sofre com aquilo há anos, né? Como sofre, né, Anete? Assim, eu falo muito assim, brincando, mas o quanto eu odeio aquela camiseta Força, Foco e Fé. Porque eu brinco, mas eu falo mesmo. Porque o paciente, às vezes, ele não sabe por que ele não emagrece. Ele não emagrece porque ele tem ali uma dificuldade, tem todo um manejo que dá para ser feito, mas ele acha que... E aí você cria um problema. Né? O sujeito ele já está com um desencontro entre o ambiente e a genética dele, né? Então, o que o faz ganhar peso ou ter alguma dificuldade de ganhar massa, e aí você cria um outro problema para ele. Né? Você cria um problema, ele se sente fraco, desfocado, você ainda cria um problema com a fé dele. Né? Porque ele fala assim, nossa, se eu não tenho força, se eu não tenho foco, se eu não tenho fé, eu estou lascado na vida. Né? E, na verdade, ele está ali precisando ser liberto, né? O conhecimento liberta. Quando ele conhece a genética dele, quando ele entende ali que, nossa, não adianta, né? Às vezes tem paciente que responde pouco à atividade física. Então, não é por aí, eu tenho que fazer uma dieta mais lenta, vou emagrecer mais ao longo de 1 ano ou 2, e ele entende que aquilo é dele, ele vai suave, né? Ele vai suave e você liberta ele desse estigma, né? De passar na academia e falar, poxa, eu estou me lascando aqui no exercício e não tem resultado, não é possível. Aí entra no Instagram, todo mundo falando de força, não tenho nada contra força de vontade, né? Essas coisas que a gente vê por aí, muito pelo contrário, mas o cara se sente mal, né? Porque ele não consegue alcançar. E quando ele entende um pouco mais, ele para com esse sofrimento aí que a Nete estava falando. E algo que é bem importante... Você até comentou ali, foco, força, pé e... Né? Algo que é importante também, que eu costumo dizer, é que muitas vezes, na tentativa de personalizar, e eu acho que não é uma responsabilidade do laboratório, existe uma massificação, muitas vezes. Por exemplo, e a gente já tem, parece que uma expectativa a respeito disso. Por exemplo, quem tem alteração para o FTO, a gente sabe que vai responder uma dieta low carb. Aí as pessoas já transportam essa informação para a cetogênica. Aí já começa a colocar na restritiva. Aí você entende? Aí só que eu não levei em consideração o risco cardiovascular, o que ela faz, qual o ciclo da vida, recuperação. E aí eu começo a pensar, gente, calma.
porque, na verdade, eu preciso respeitar o momento do meu paciente, eu preciso entender quais são as necessidades individuais mesmo, sabe? É muito além. E eu acho que não é o papel do laboratório falar isso, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala assim para mim, não, Tati, não preciso estudar. Eu tiro dúvidas com o assessor científico, com a assessora científica, tá tudo certo. Não preciso. Por que eu vou estudar? Por que eu vou me atualizar? Entendeu? Ele me atualiza. Só que eu costumo dizer o seguinte, se ele morrer, se o laboratório falir, você não tem mais. Você não tem mais paciente, né? Você fala assim, você liga pro paciente e fala assim, olha, é que o rapaz que me ajuda morreu. Então, assim, a gente não tem mais como interpretar seu exame. Entendeu? E aí você fica... Eu tô fazendo uma brincadeira, mas é pra gente refletir o quanto nós estamos dependentes. Porque uma coisa é você tirar dúvida, outra coisa é você se apoiar 100% naquela informação, sem discutir. Mas será que é verdade mesmo? Será que não tem um outro estudo? Será que não tem mais relevância? Né? Eu acho isso muito importante. Né? O conhecimento, ele te liberta e a nossa locomotiva maior, elas estão associadas com as nossas perguntas. A pessoa que não tem, pelo menos, uma curiosidade, ela aceita tudo com muita facilidade. A gente não pode aceitar. A gente tem que perguntar, a gente tem que questionar. Pode ver, por exemplo, nós como professores, quem são os alunos que marcaram a nossa vida? Os questionadores. Porque eles foram aqueles que a gente falava assim, olha, eu realmente não sei direito sobre isso, mas eu vou procurar. E você foi lá e procurou e achou coisas muito maiores. Né? E esse marcou. E assim acontece... Assim acontece também com a nossa vida. A gente precisa questionar. A gente não pode aceitar tudo. Por isso que eu acho que quando a gente participa desses eventos, com várias pessoas falando, e cada um teve a sua experiência, a gente vai ter, por exemplo, palestrante internacional. Né? Temos que falar em espanhol. Ai, meu Deus! Deus mío! Ai, meu Deus! Mas quero assim, só ver a live com ele. Mas você sabe que eu acho tão bacana isso que você falou, Tati, porque assim, eu como professora, né, e tantos anos que a gente dá aula, tantos anos que a gente estuda sobre isso, e eu adoro assistir as aulas suas, as aulas do William. Ontem eu estava assistindo aula de outros professores. A gente sempre aprende, até mesmo se não for um conceito novo, se assim, a forma, um explica de um jeito, um dá um exemplo de um jeito, um leva, sabe? Então, assim, eu sempre absorvo. Então, nossa, quando num congresso você vê 15 referências, né, daquele assunto falando, a gente aprende, mesmo a gente que faz doutorado nisso, né, a gente pega de uma forma de explicar uma coisa e fala, puxa, olha que legal, olha como ficou claro isso que ele falou, né? E então, o quanto assim, a gente cresce. E o quanto a gente cresce. E você sabe que eu tenho uma frase comigo, né, que eu falo muito para os meus alunos, que é o seguinte: o caminho do estudo nunca te trai. Não te trai. Você pode levar uma rasteira, você pode ir para um lugar, você pode trocar de laboratório, você pode usar um laboratório e aquilo não ser mais conveniente, o outro. Então, assim, se você leva o conhecimento contigo, você troca de emprego, abre um laboratório novo, você deixa de atender paciente, aí você cria uma oportunidade de ser contratada para trabalhar numa equipe, o conhecimento vai contigo, né? Exato. Então, assim... nunca te trai. Então, tem que construir. Tem que construir os seus caminhos. Eu concordo muito. Eu sou suspeito para falar, porque assim, eu acho que das fases de maior crescimento que eu tive profissionalmente foi depois assim, de, sei lá, quase 10 anos de doutorado, fazer uma segunda graduação. Voltar e sentar ali junto com os meus alunos e fazer e quanto eu aprendi com as minhas professoras. Né, quanto que elas me ensinaram, quanto que eu mudei o meu olhar sobre tanta coisa.
Então, nunca é demais. E eu acho que é nessa direção que a gente compartilha, né, Anete, essa paixão pelo conhecimento, com a Tati, todo mundo aqui, que a gente faz isso, né, que a gente monta um evento para trazer as pessoas para aprenderem, para difundir esse conhecimento em prol de um bem maior, né, e por isso que a gente tem a biblioteca nossa lá agora dentro do próprio site do evento, justamente para isso, né? Para vocês não só verem os nomes, as pessoas que fazem, mas também para ver os artigos que a gente está lendo, que a gente está pesquisando e a gente está compartilhando isso com vocês lá. A gente quer que todo mundo cresça junto, né? Quer que todo mundo expanda essa comunidade em prol desse atendimento, né? Que é eu não gosto de falar o futuro, porque ele já é presente, mas é aquele futuro agora. Futuro agora, né? O nosso futuro próximo. Mas é que já está aí, já é uma realidade. Se você acha que é futuro, na verdade, você já está no passado, que ele já está presente. Mas, enfim, é isso. Né? Conhecimento transforma, e a gente está aqui, né, para trazer um evento que visa transformar, né, a sua vida, o seu atendimento, te dar um diferencial, e é importante te falar disso, é um diferencial de mercado. Né? A gente vai trazer até uma pessoa para falar sobre isso, sobre inovação, empreendedorismo e a genômica, que é uma palestrante muito conhecida nessa área, que é a Vanessa Suzuki, que topou falar para a gente sobre esse assunto, para você entender também como é que esse conhecimento se encaixa, né, como ferramenta profissional mesmo de diferencial de mercado. Então é isso. Confiram lá a nossa programação. Eu até abri aqui, para quem está acompanhando já de dentro do site, eu compartilhei a tela, que vocês nem avisei vocês duas, vocês devem ter ficado surpresos. Eu vi. Tá dando algum defeito ali, não está dando defeito, não. Eu abri mesmo, compartilhar essa tela para o pessoal dar uma olhada no site e se cadastrar para a gente poder fazer todos os nossos sorteios ali, tudo que, né, a gente vai fazer daqui para frente, a gente vai fazer ali dentro, e acessem lá os artigos, busquem conhecimento. Mas tem um resumo que a gente pode falar da live de hoje, que a gente falou aqui, é da importância do conhecimento, do nosso autoconhecimento profissional, começando de trás para frente, para o conhecimento do paciente, né, e principalmente para o conhecimento cada vez mais aprofundado da nossa própria área. E algo que eu acho que é importante também, tudo eu acho importante, né? Mas refletindo também, o conhecimento, ele te encoraja. Ele te encoraja a buscar o melhor para os seus pacientes, para a sua vida, porque a gente sabe o quanto que um profissional diferenciado, ele também é bem remunerado. O conhecimento que a gente adquiriu nas nossas experiências individuais, quando a gente se juntou, a gente teve uma coragem tão grande de colocar em prática um evento. A gente já está na 2ª edição, exatamente para poder levar tudo isso para outras pessoas. E a oportunidade de ser online é que, mesmo que você não esteja presente ali 100%, fica gravado, você consegue rever depois, consegue fazer suas anotações. Isso é muito enriquecedor. A gente não tinha. Eu me lembro que quando eu ia para os congressos só presenciais, todo mundo batendo foto das referências, das receitas, de tudo, porque não tinha gravação. Então aproveitem essa oportunidade, porque ela é realmente única. Eu acho que a pandemia, ela trouxe uma aceleração para o digital muito grande, todo mundo concorda com isso. Então vamos usufruir desses benefícios. E o benefício de um evento online é que a gente pode rever, a gente pode voltar, a gente pode anotar aquela referência, a gente consegue identificar. Sim, ó, perguntaram aqui, Leni perguntou se vai ser gravado. Vai ser gravado, vai ficar gravado. E não vai ficar assim por pouco tempo. Ah, em uma semana você tem que assistir tudo, né, William? Vai ficar gravado por mais tempo. A gente vai deixar aí mais tempo. É engraçado que esses dias acabou, a gente deixou 6 meses o último. Aí acabou em outubro. Aí uma menina me perguntou, já acabou, eu queria assistir uma coisa. Eu falei, eu sei que é assim, mas tem um limite ali também, né, de hospedagem, do serviço que a gente contrata. Mas é sempre bom a gente ter um tempo ali para poder deixar isso disponível. Sim. E a pessoa se programar. Né? Exato. Mínimo uns 3 meses a gente consegue deixar aí. Perfeito. Pessoal, para a gente ir encerrando a live, né, a gente gostaria de reforçar
para vocês entrarem no, né, então, no site www.genbrasil.com.br. Coloque seu e-mail lá, se cadastre. Lá já tem um conteúdo, né, científico, artigos. A gente vai alimentar. Fiquem atentos às redes sociais nossas, de nós três e também do Genômica Brasil. Os palestrantes estão sendo apresentados, boa parte já foi através de um vídeo que está no feed do Genômica. Os temas, né, de cada olha o querido do Bruno aí passando para ver a gente. Ô, Bruno, desculpa, não podia deixar de dar um tchau para você aqui. Um abraço, parceiro. Querido Bruno, então, assim, a gente vai alimentar, vai começar a apresentar a vocês. Fiquem atentos, qualquer dúvida, podem estar em contato com qualquer um de nós três. Sim. Olha, o Bruno tá uma barba com microbiota própria, o do William. E olha que eu cortei, viu? Desde a última vez que você viu, eu cortei mais. O Bruno é nosso vizinho aqui, Anete, você acredita? Ele mora aqui em Santos. Aí, outro dia o Alessandro falou para mim, nossa, você mora perto do Bruno? Eu falei, em Santos é tudo meio perto, acho que sim. Você que é um querido, cara. Você é um espetáculo. Você que Bruno. De microbioma. Não tenho palavras para descrever o que você faz, quando você explica o seu assunto aí. Muito legal. Muito bom ter você com a gente sempre. Com certeza. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, então, fiquem atentos. A gente vai fazer sorteio, a gente vai ter parceiros, a gente vai começar a apresentar, né, para vocês, tá? A programação está incrível, sendo preparada a dedo por nós três. Exatamente, Bruno, é um ovo, é muito pequenininho, né? A gente vai rapidinho. A programação está sendo preparada por nós três, né, com o maior carinho e cuidado do mundo, né, com conteúdo técnico, conteúdo científico, com os palestrantes que têm prática, com pessoas que são experts na sua área, a união de tudo isso para a gente entregar para vocês o melhor. Querem falar alguma coisa para a gente encerrar? Não, Sim. É isso, é só agradecer mesmo, né, a todos vocês que estiveram com a gente, a quem vai assistir isso aí depois. Se inscrevam, corram lá, cadastrem-se no site, né, não precisa escrever, não precisa pagar nada agora, se inscreva gratuitamente, acesse o material gratuitamente, depois você decide se você quer ou não participar, mas é importante que você esteja lá, adquira conhecimento, né, o Congresso está aí para isso, para trazer conhecimento a todos vocês. Um abraço. Exato. Reitero a palavra de todos aqui. E as inscrições do primeiro lote, elas vão ficar disponíveis até o dia 15/12. Certo, William? Certíssimo. Então, olha, vocês têm, inclusive, uma super condição para vocês realmente participarem do evento. Ouvi dizer que tem November Black lá na Hotmart, mas não sei confirmar, não. Spoiler! Não sei. Não sei. Mas dúvida, gente, nós estamos sempre à disposição aqui pelo Instagram, né, o perfil do Congresso, individualmente. Nosso grande objetivo é levar esse conhecimento, é ampliar a sua visão em relação à genômica, te encorajar a vir com a gente para esse mundo, mas não vir de qualquer jeito, não entrar de qualquer jeito, não praticar de qualquer jeito. Praticar com excelência. Nós estamos aqui para te encorajar a praticar a genômica nutricional em qualquer esfera de genômica. Se você é professor de educação física, se você é dentista e acha que a genômica não é para você, prepare-se, porque, nossa, não conheceu ainda o Eli. Ele é fantástico. Você pode, inclusive, ter possibilidade de novos negócios. Você pode ampliar muitas oportunidades. Então, não percam essa grande oportunidade que é participar de um evento que, nesse ano, né, 2021, 2022, vai se tornar realmente internacional. A gente tem uma palestra internacional, sem tradução simultânea, mas a gente vai ter bastante conteúdo, vocês vão conseguir entender numa boa.
Mas é isso, gente. Gostaria muito de realmente reforçar aqui o convite para vocês se cadastrarem, porque a partir do cadastro, e prestem bastante atenção no e-mail, coloca o e-mail direitinho, porque às vezes o e-mail não está chegando porque você colocou o e-mail faltando alguma palavrinha, alguma letra, algum número, tá bom? Prestem bastante atenção para vocês serem notificados. A gente tem uma programação bem intensa de agora até março. Então, não percam essa oportunidade, porque é mais um conteúdo de qualidade para vocês. Tá certo? Então, obrigada, gente. Beijo. Gente, obrigada. Beijo grande. Bom domingo. Tchau, tchau. Tchau. Bom domingo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Gente,